E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que a paz do nosso Eterno e do nosso Messias esteja com todos vocês. Hoje eu vou trazer aqui um material em cima da última live que eu fiz aqui no meu canal, que inclusive recomendo a todos os irmãos que assistam para entender melhor o que eu vou abordar nesse vídeo aqui, que é acerca da igreja. Quem realmente é a igreja que é tão citada nas Escrituras, principalmente na Nova Aliança. E tem muitas doutrinas enganosas que desviam as pessoas da real identidade da igreja, do corpo do Messias. E tem certas doutrinas, como a teologia da substituição, o dispensacionalismo e toda essa ideia que envolve desvincular a igreja de Israel, são entendimentos que ocultam de você a sua real e verdadeira identidade e para quem o nosso Messias realmente veio. Fora toda essa ideia da lei abolida, de Novo Testamento que substitui um velho que hoje é ultrapassado, todas essas doutrinas, todos esses entendimentos te desviam da real compreensão de para quem o nosso Messias veio e qual o objetivo dele para o povo que ele realmente veio. Veja só para quem é a promessa da nova aliança, como está escrito em Jeremias 31, a partir do verso 31. Dias virão, afirma o Criador, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo eu sendo o marido divino deles, assevera Yahweh. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato Deus deles e eles serão o meu povo. Para quem ama utilizar o apóstolo Paulo para defender essas ideias de lei abolida, dispensacionalismo, hipergraça, teologia da substituição e todas essas doutrinas enganosas que são muito presentes na grande maioria das vertentes cristãs, Paulo estava totalmente de acordo com essa promessa de Jeremias 31. Veja o que ele escreveu em Hebreus 8, a partir do verso 8. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel passado aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Então esse é o Paulo verdadeiro. É essa a visão que ele tinha, totalmente de acordo com a lei, com os profetas e com a mensagem genuína que o nosso Salvador veio trazer, que também estava de acordo com a lei e com os profetas. Então eu pergunto, na promessa da nova aliança, que também pode ser entendido como aliança renovada, já que Brit Hadashah ela pode ter ambos os sentidos, está escrito que a aliança seria com um povo chamado igreja, que não tem nada a ver com Israel, e que esse povo chamado igreja substituiria Israel? Não? Então por que as pessoas costumam ter essa visão? Não é muito claro que a nova aliança, como diz no profeta Jeremias e é confirmada por Paulo em Hebreus 8, é com a casa de Israel e com a casa de Judá? Outra pergunta, está escrito que nessa nova aliança a lei seria abolida e que nela as pessoas não precisariam mais seguir a lei do Criador? Não? Então, mais uma vez, por que as pessoas têm esse pensamento? Na promessa da nova aliança em Jeremias e confirmada por Paulo, está escrito que a lei do Criador, que antes era em tábuas de pedra, seria colocada no coração e no entendimento do povo que realmente fosse remido e tivesse o Messias como rei. Então a nova aliança sempre foi para Israel. A igreja é Israel. Israel é a igreja. Ezequiel também confirma essa promessa, como ele diz em Ezequiel 36, a partir do verso 24. Porquanto vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todas as terras, e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós.
Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis de fato meu povo, e eu serei o vosso Deus. É o próprio Criador falando com o seu povo através do profeta Ezequiel. Então, mais uma vez confirmando que essa nova aliança seria com Israel, e que nessa nova aliança o povo do Criador, que antes tinha um coração endurecido de pedra, nessa nova aliança teria um coração de carne, e a lei que antes estava em tábuas de pedra seria colocada no coração e no entendimento do povo que fosse remido pelo sangue do Messias. O profeta Ezequiel mais uma vez confirma essa promessa da nova aliança. E para quem o Messias realmente veio? Veja só Ezequiel 37 a partir do verso 16. Ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela: propriedade de Judá, incluindo todos seus companheiros do reino de Israel. Em seguida, toma outra tabuinha e escreve nela: reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, e incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora junta uma tabuinha a outra, para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. Quando os teus compatriotas te indagarem, não nos explicarás o que tudo isto significa, tu lhes esclarecerás. Assim declare Yahweh, o eterno Deus: eis que tomarei a madeira de José, que representa sua vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Segura firme diante dos olhos do povo os 2 pedaços de madeira sobre os quais escrevestes, e prega-lhes: assim diz o soberano Yahweh: tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes, e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão 2 nações. Tampouco estarão divididos em 2 reinos. Não se contaminarão mais mediante sua idolatria e suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum de seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da verdade e, sendo infiéis, me traíram. Eu mesmo os purificarei, e assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios e terão zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Então veja mais uma vez, por meio do profeta Ezequiel, a nova aliança com o Messias sendo o rei e mediador dessa nova aliança é com a casa de Israel, representada por Efraim, e a casa de Judá. Efraim, representado pelos gentios, e Judá, representado pelos judeus. Havia um muro de separação na época do Messias entre judeus e gentios, mas ele veio quebrar e derrubar esse muro de separação entre judeus e gentios. E hoje todos aqueles que confessam o Messias, sejam judeus, sejam gentios, serão um só povo com ele sendo o nosso rei. Viu só que incrível? Como que quando a gente começa a ler as Escrituras, se atentar mais às promessas que o Criador dá para o seu povo, tudo fica muito mais claro e a gente não fica mais suscetível a cair em enganos de doutrinas humanas que são contrárias às Escrituras. A teologia da substituição está aí para ocultar a sua real identidade, a sua real origem como israelita legítimo. É por isso que Paulo falava: pela fé no Messias, todos são descendentes de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Você, meu irmão, minha irmã, você é israelita legítimo. Inclusive, você é um israelita destituído da glória do Pai. Porque esse entendimento das 2 casas de Israel, como eu trouxe na live, estou trazendo nesse vídeo, de forma mais profunda aponta para a nossa pré-existência e o fato de sermos israelitas espirituais, porém destituídos da glória do Pai. Só que a partir do momento que confessamos o Messias e fazemos techuvá, que é arrependimento, retorno ao caminho original, nós ficamos aptos a retornar
para a pátria celestial, para Israel do alto, para Jerusalém do alto, que é o nosso verdadeiro lar, confirmando diariamente a todo momento a nossa identidade como israelitas legítimos, pois é isso que de fato somos. E o Messias veio para Israel, e Israel está espalhada por todo o mundo, como a promessa que o Criador deu para a descendência de Abraão, depois passou para Isaac, para Jacó, para José e por fim para Efraim, que por meio de Efraim, por meio de Israel, seriam benditas todas as famílias da terra. É por isso que em todos os 4 cantos do mundo tem pessoas que hoje aceitam, creem e seguem fielmente o Messias, porque em todo lugar hoje há israelitas. A semente de Israel se espalhou por todas as famílias, por todas as nações, mas quiseram tirar a sua real identidade para que você não entenda quem realmente você é. No cristianismo convencional, colocaram a ideia que você não tem nada a ver com Israel e que você é um povo totalmente separado de Israel, enquanto que no judaísmo convencional é colocado que só eles que são israelitas, só eles que são os judeus e supostamente o povo prometido do Criador, enquanto que todos os demais são apenas gentios que não têm nada a ver com Israel. Ambos estão enganados e ambos ocultam de você a sua real identidade como israelita. Profeta Oséias, que também é um livro excelente que relata com mais detalhes as 2 casas de Israel, como que as 2 casas foram se corrompendo e depois a nova aliança que o Criador decidiu estabelecer com as 2 casas, Oséias 1, no verso 10, ele diz o seguinte: apesar de tudo, apesar de todos os problemas que os israelitas ainda enfrentaram, sendo rebeldes contra o Criador, não seguindo fielmente a sua aliança, não seguindo fielmente seus preceitos, ele diz o seguinte: apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, não sois meu povo, eles passarão a ser chamados filhos do Deus vivo. Sendo assim, o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos como uma só nação, e constituirão sobre si um só líder, e se erguerão da terra com todo vigor, pois será grande o dia de Jezreel, que significa Deus espalha semente. Então a eclésia, que é a palavra em grego que é traduzida como igreja, no original do grego significa chamados para fora. E eclésia do grego vem do hebraico kahal, e kahal está ligado diretamente à promessa para a descendência de Abraão, onde é utilizado o termo kahal ha-goim, que significa multidão de nações ou congregação de nações, quando o Criador deu a promessa para a descendência de Abraão, que eles se multiplicariam por todas as nações. Então a igreja dos gentios, Kahal Hagoim, que também é entendido como eclésia, são na verdade israelitas espalhados por todas as nações. Então percebe, meu irmão, todo o engano que foi colocado para ocultar a sua real identidade como israelita legítimo e pleno herdeiro de acordo com a promessa? Você é filho do Criador dos céus e da terra, você é descendente de Abraão. É por isso que a promessa de salvação chegou para você. Se você hoje recebe a oportunidade de crer e seguir o Messias, saiba que você é um israelita que está recebendo a oportunidade de se converter e fazer o retorno ao caminho original, fazer techuvá e ter a chance de voltar para casa, seguindo fielmente o Messias, já que a aliança é para você, israelita. Está no seu DNA, está na sua identidade, está no seu gene essa sua origem israelita, pois você é povo do Criador. E por fim, vou ler aqui mais 2 versos que conectam diretamente a sua identidade como israelita e que o Messias veio para os israelitas que estão espalhados por todo o mundo. Veja Êxodo 19 a partir do verso 5. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Agora veja essa promessa sendo confirmada em 1 Pedro 2, a partir do verso 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus,
não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Tendo essa compreensão, você lerá com muito mais facilidade as cartas de Paulo, principalmente Romanos 9, Romanos 11, onde ele cita a plenitude dos gentios, onde ele cita os ramos enxertados na oliveira e a conexão que ele faz entre os ramos naturais e os ramos que posteriormente são enxertados. E porque também dos apóstolos como Tiago ou Pedro escreverem suas cartas para as tribos dispersas, como eles mesmos mencionaram. Então, quando você entende a sua identidade, tudo vai ficando muito mais claro. E você entende que a nova aliança é para você, israelita, que não, você não está separado de Israel. Você é Israel. Israel é a igreja. E a igreja é Israel. E o Messias é o rei de todo Israel. E o Criador é o Deus de todo Israel. Todo o povo do Criador. Todos aqueles que continuam mantendo a sua identidade israelita, seguindo verdadeiramente e genuinamente o nosso Messias, se submetendo às suas leis e aos seus mandamentos, por amor e pela fé nele. Recomendo aos irmãos que quiserem se aprofundar mais nesse tema que assistam a última live que eu postei aqui no meu canal, onde lá eu explico com mais detalhes tudo o que envolve a nossa identidade israelita e a promessa do Criador de salvação para Israel, e como os israelitas se espalharam ao redor do mundo, e quem são os gentios que são tão citados nas Escrituras. É referência justamente às duas casas de Israel, Efraim sendo representado pelos gentios e Judá sendo representado pelos judeus. Mas é isso, que o Eterno abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e que vocês busquem genuinamente o Criador, busquem seguir o exemplo do nosso Messias e o preço que ele pagou, sacrificando diariamente, renunciando diariamente a nossa carne por amor a ele, por fidelidade a ele. Que o Eterno abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome de Yahushua, nosso Messias e Salvador.